Oi pessoal, tudo bem com vocês? Me desculpem pela demora, mas estou de volta e, como prometido, na aula de hoje a gente vai continuar fazendo a pelagem. Eu avancei um pouco aqui em casa, então eu fiz a parte superior esquerda do rosto da FIB, como eu tinha dito no vídeo passado. E na aula de hoje a gente vai começar a fazer a pelagem da parte branca. E eu vou aproveitar esse vídeo também para responder uma dúvida que eu recebi. E além disso, eu bordando aqui, eu me dei conta que tem algumas coisinhas que talvez possam não ter ficado muito claras. Então eu vou aproveitar e vou dar algumas dicas que vocês podem usar para melhorar um pouquinho o resultado final de vocês. Então, dito isso, acho que a gente pode começar. Bom, então aqui vocês podem ver o que eu fiz até agora um pouquinho mais de perto. E eu fiz basicamente então a tonalidade de marrom na metade superior esquerda da cabeça da FIB. Uma coisa que eu reparei enquanto eu bordava é que tem algumas regiões aqui, principalmente na cabeça dela, onde a gente tem regiões muito pequenas. Por exemplo, aqui em cima, nessa parte bem no topo da cabeça dela, tem uma região bem escura aqui. Logo do lado tem uma região bem clara, logo depois vem uma região bem escura. Tem alguns pedacinhos de marrom intermediário entre uma mancha e outra. Então, é uma região que tem muito detalhes. E quando tem um caso desses, o que eu faço é fazer as manchas principais, então eu fiz as manchas bem escuras. No meio de uma mancha e outra, eu coloquei uma tonalidade de marrom intermediário, no caso aqui eu tinha colocado 839, e depois que eu termino, se eu vejo que tem uma tonalidade mais clara aqui assim, eu pego uma tonalidade de marrom mais clara e faço alguns pontos por cima. E isso, o resultado sempre vai ficar bom, tá? Quando a gente usa uma família de cores para fazer uma pelagem, que nem a gente está fazendo aqui, não tem problema de fazer pontos em cima do outro, não vai ficar esquisito. E depois eu vou mostrar para vocês como que pode ficar esquisito caso a família de cores não seja a mesma. Esse aqui não é o resultado final, tá? Essa pelagem aqui ela não tá pronta ainda, porque eu vi aqui que tem algumas regiões que puxam muito pro branco, tá? Então essas, por exemplo, essa manchinha aqui no canto do olho, tem uma manchinha aqui também. Tem alguns lugares onde está muito puxado para o branco, isso tem a ver com a iluminação. A gente sabe que o pelo dela não é branco, porque se a gente olhar do outro lado aqui, não tem essa mesma manchinha branca, então isso aqui tem a ver com a luz que está pegando do lado esquerdo do rosto dela. Então, para fazer essa parte branca, eu vou fazer que nem eu fiz com o olho, eu vou fazer um reflexo do pelo nessas regiões aqui, e isso vai dar ainda mais um efeito de luz e sombra que vai ficar legal. Então, eu ainda não fiz isso, porque eu queria fazer junto com vocês, mas saibam então que essa pelagem aqui que eu fiz ainda não é o resultado final. Terceiro ponto que eu queria discutir com vocês são esses pontinhos de onde saem os bigodes do gato. Eu vi que na hora de fazer aqui, eu vi que esses pontinhos eles são um marrom mais escuro, e para fazer isso, eu faço esses pontos antes de fazer o marrom claro por cima. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui antes de chegar nessa parte foi fazer, no caso aqui tem uns 4, 5 pontinhos, eu fiz quatro pontinhos aqui, e esses pontos são 2 ou 3 pontos um em cima do outro, mais ou menos que a gente faz com os reflexos dos olhos. Por cima desses pontos eu vou fazendo o marrom 841 para meio que tapar esses buracos, porque são pontinhos muito finos, né? A gente não quer que eles fiquem se destacando tanto. Por isso que eu faço primeiro eles e depois por cima eu faço pontos da outra cor. Esse mesmo princípio a gente vai usar aqui na hora de fazer a parte clara. A gente vê que nessa parte tem a mesma coisa, tem uns pontinhos que são marrons ou cinza mais escuros que a gente vai fazer antes de passar os pontos por cima. Então eu vou aproveitar que eu estou falando sobre família de cores, eu vou dar um outro exemplo para vocês de como que isso pode ficar ruim. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês foi o meu primeiro projeto de pintura com agulha. Esse aqui é o Chico, é o meu gato. E na época que eu estava fazendo o Chico, eu não tinha essa noção de famílias de cores, eu tinha algumas cores que eu tinha em casa e que eu achei que seriam suficientes para bordar o Chiquinho. Na época, quando eu fiz, eu até achei mais ou menos legal o resultado final, mas depois eu fui parando para ver que tem várias cores aqui que não combinam, né? Eu misturei aqui marrom com cinza, inclusive tem um cinza que puxa para um tom mais esverdeado até, e eu fui vendo que essa mistura de cores não estava nada boa. Faz uns 2 ou 3 meses que eu resolvi refazer esse projeto, o resultado dele está aqui. Esse aqui é o bordado que eu mostro na aula 0 para vocês, e a gente pode ver que fica outra coisa, né? Eu vou colocar também a foto original que eu usei para fazer esse projeto, e vocês podem comparar o resultado, o primeiro bordado que eu fiz com esse de hoje. Tá bem diferente e tá bem mais parecido com o que realmente é o Chiquinho. Além disso, eu recebi uma dúvida me perguntando se precisava fazer o contorno todo da cabeça dela usando ponto trás. E a resposta é não, tá? A gente quase nunca vai fazer isso, com algumas exceções, que é, no caso dos gatos, é na orelha. Por que na orelha a gente faz o contorno usando o ponto trás? Porque a orelha é uma das poucas partes do gato que não é peluda. Então, se a gente vê, a orelha dos gatos termina numa linha quase que retinha, enquanto que, se a gente for aproximar
o resto da cabeça, a linha não é reta, né? A gente tem os pelinhos que saltam para fora. Então, nesse caso aqui da orelha, eu costumo fazer um contorno com ponto traço. No caso aqui da FIB, eu fui até a metade, até a pontinha da orelha, eu usei o marrom 839 e da metade para baixo eu usei o marrom 840. Voltando aqui para o nosso projeto. Para a aula de hoje a gente vai fazer a parte mais branca. Para fazer essa parte a gente vai usar então as cores de cinza claro que a gente tem, que é a 1, a 2 e a 3. São tonalidades de cinza bem clarinho. E a vantagem dessa parte aqui é que tem bem menos cores, tá? Então, bem menos manchas, então são menos detalhes pra gente fazer. Como a luz está batendo na parte esquerda do rosto da FIB, eu vou usar a cor 01 na maior parte aqui desse bordado aqui. Quando vocês forem fazer a parte direita, vocês podem deixar o 1 de lado e usar as cores 2 e 3 para dar esse efeito de luz e sombra. Então a gente pode começar. Eu vou carregar a minha agulha com a 01. E eu vou começar nesse ladinho aqui, que foi onde eu terminei a pelagem da parte marrom. A gente vai usar aquela mesma técnica de chegar com o ponto um pouquinho mais além de onde terminou o ponto anterior. E só relembrando para vocês, né, isso aqui é uma coisa que a gente já viu na aula passada, sempre que a gente vai começar a fazer pontos, tem que ter em mente a região que a gente vai bordar, a cor da linha que a gente vai usar e a direção do ponto. Então são três coisas que a gente sempre tem que ter em mente. Aqui, para essa parte branca, eu já tinha marcado a direção dos pontos, vocês podem ver que já está marcado, mas para a parte de baixo aqui eu ainda não marquei, então vou fazer isso agora. E eu estou olhando aqui na foto que aqui no queixo dela os pelos têm uma direção vertical e eles vão mudando o ângulo conforme a gente vai avançando na cabeça. Então, mais ou menos assim é a direção do ponto para essa parte. Eu vou marcar um pouco mais forte aqui para vocês enxergarem. Então vamos continuar aqui.
Então aqui a gente terminou a parte do branco mais clarinho, na verdade do tom de cinza mais claro. E a gente pode começar então a fazer essa região aqui. A direção do ponto, ela meio que respeita a tendência dos pontos anteriores, então saindo do nariz, ela vai em direção para o lado, e conforme vai descendo, a pelagem vai descendo também. Então é mais ou menos assim. Mas eu tinha comentado que nessa região tem essas pequenas manchinhas cinza mais escuro, que é de onde sai o bigode. Então a gente vai fazer primeiro essa região, eu vou usar o cinza 03 para isso, então eu vou carregar aqui a minha agulha. E eu vou só fazer algumas indicações de onde eu vou fazer esses pontos. Então eu vou fazer talvez uns 3 aqui embaixo e uns 2 aqui. Então eu vou fazer pequenos pontinhos aqui onde eu desenhei, onde eu marquei com a caneta mágica. Em cada pontinho eu vou fazer uns 2 pequenininhos, um pertinho do outro. E eu continuo respeitando a direção do ponto, mesmo para fazer esses pequenos pontinhos. Pronto, e então a gente pode preencher o resto dessa região com a cor 02. Então a gente fez mais uma região aqui. Eu não fui exatamente até bem perto do focinho, porque quando a gente for fazer o focinho vai ter uma parte mais preta aqui. Então tá quase pronto. A última coisa que eu quero fazer antes de encerrar o vídeo é fazer alguns pontinhos marrom claro nessa parte branca, justamente para fazer uma transição um pouco mais suave, né? Aqui, como a gente está usando famílias diferentes de cores para fazer uma transição, se a gente deixar como tá assim, não tá ruim, só que a transição tá um pouco brusca demais pro meu gosto. Então o que eu faço aqui, para ficar um pouco mais suave, é pegar a tonalidade do marrom claro, que é 841, e eu vou fazer alguns pontinhos perto da transição. Vocês vão ver como vai ficar. E lembrem sempre de fazer o ponto na mesma direção do ponto branco que está embaixo, senão vai ficar um pouco esquisito. Por exemplo, esse último ponto que eu fiz ele um pouco fora da direção, então eu vou desfazer e fazer de novo. E aí tá feito, acho que agora a transição tá um pouquinho mais suave e acho que tá um pouco melhor assim. Então a gente vai encerrar nossos pontos por aqui. Então mais alguns recados antes de eu me despedir. Aproveitem, se ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo. Obrigado por terem ficado até aqui e tchau, tchau.